Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Há dias vi um post no Facebook a falar sobre a nova Honda WN7. Este post foi publicado pela Motodiana, já agora a Motodiana é apoiante deste canal. Se alguém estiver para comprar uma Honda, é um concessionário oficial Honda em Évora. Se estiverem para comprar uma Honda, não deixem de pedir lá um orçamento, ou se estiverem à procura de uma moto usada, eles têm lá várias motas, várias marcas de motas usadas. Ainda recentemente vi lá uma GS 1200, por exemplo. Tinham lá também, penso que ainda terão duas 1200 RT, duas BMWs 1200 RT, e têm várias outras motas de diferentes marcas, de retomas que fazem. Então o post era a falar sobre a nova moto da Honda, a nova moto elétrica da Honda, a WN7. Eu por acaso não estava a par que a Honda ia lançar esta moto elétrica e então decidi pesquisar mais um bocado sobre os dados que são conhecidos, e a ideia do vídeo de hoje é falar convosco sobre esta nova moto e sobre os planos futuros da Honda na área da eletrificação e dar a minha opinião sobre isto tudo. Esta nova moto elétrica WN7 nasceu a partir do conceito do EV Fan, que a Honda já mostrou no EICMA em 2024 e vai estar já em produção no ano 2025, estando previstas as primeiras unidades a serem entregas aqui na Europa para 2026. Este lançamento da Honda marca o arranque de uma nova etapa. Portanto, a Honda definiu aqui um plano de muito longo prazo, de uma alteração muito significativa na marca, que é ser totalmente neutra em carbono até ao ano de 2050. E portanto, e dentro deste plano de ser totalmente neutra em carbono até o ano 2050, a eletrificação das motas é uma peça central neste plano da Honda. Aliás, a Honda já anunciou que vai ter uma fábrica na Índia só dedicada à produção de motas elétricas. Portanto, aquilo que eu concluo destes dados que foram divulgados é que isto não será nenhum projeto experimental, é já algo que está implementado e para andar para a frente com a Honda, ou seja, é uma aposta séria e uma aposta a nível global por parte da marca. Este modelo WN7 tem, portanto, esta designação da moto WN7 tem um significado interessante. O W significa Be the Wind, que é digamos, o slogan atribuído pela Honda para esta moto, o W do Wind, e o N é de Naked, portanto, que é a categoria que a moto se insere. O número 7 refere-se à classe de desempenho da moto como moto elétrica. A ideia da Honda foi criar, na minha opinião, uma moto elétrica que mantivesse, digamos, o prazer de condução. Neste caso é uma Naked, e um bocadinho adicionar aqui o silêncio e a suavidade que um veículo elétrico disponibiliza aos condutores. Ao mesmo tempo, mantenha uma perspectiva de emoção com a moto e alguma desportividade. A nível visual, pelo que eu estive a ver das imagens, eu acho que tem linhas modernas e futuristas até, mas aquilo que olhamos quando olhamos para esta nova moto elétrica é simplesmente uma moto naked, não vemos muito mais que isso. Na minha opinião, eu achei piada pelo facto de terem pegado numa moto elétrica e terem conseguido assemelhar muito essa moto com algo que nós estamos habituados a ver no nosso dia-a-dia, que neste caso são as motas naked. A nível de desempenho, segundo o que a Honda divulgou, o desempenho desta WN7 é equivalente a uma moto a combustão de 600 cm3, em termos de potência. A nível de binário, a entrega de binário é equivalente a uma moto de 1000 cm3. Isto significa uma aceleração imediata, como nós sabemos como é que funcionam os veículos elétricos, e muita força quando se roda ao punho. Portanto, se temos a potência equivalente a uma 600
e um binário equivalente a uma 1000, 100 centímetros cúbicos. Portanto, conseguimos mais ou menos ter uma percepção da força que a moto tem e das prestações que eventualmente poderá fornecer a quem comprar essa moto. O motor elétrico, não é? Está montado na posição central e a transmissão é por correia. Esta solução encontrada pela Honda foi muito para reduzir as manutenções da moto e o nível de ruído. A bateria da moto é de íons de lítio, é fixa e tem uma autonomia anunciada pela Honda de 130 km/h. Ora bem, 130 km/h nós sabemos que normalmente as autonomias anunciadas e que essa mesma autonomia é muito semelhante aos veículos a combustão, depende muito, se tiver muito vento de frente, por exemplo, o carro ou a moto precisa de fazer mais esforço para ir à mesma velocidade, portanto 130 km, se calhar se fizer 80 ou 90 já é bastante bom. Eu olhar para isto, claramente que não é uma moto para grandes viagens, é uma moto para dar pequenos passeios ao fim de semana e fazer aquela utilização urbana, casa-trabalho, trabalho-casa, não é? Eu continuo a achar que as motas já deviam estar mais evoluídas a nível de autonomia. Já há bicicletas elétricas com mais autonomia do que estas motas elétricas, o que para mim é um bocadinho incompreensível, mas também eu não sou engenheiro, nem tenho os conhecimentos necessários. Pode haver até uma justificação válida para ainda não haver motas com autonomias para 250 ou 300 km, nomeadamente o peso, não é? O peso que as baterias têm para poder fornecer uma autonomia dessa dimensão. Mas portanto não vou pronunciar sobre isso porque eu não tenho os conhecimentos necessários em relação a esse assunto. O carregamento da moto é igual portanto o sistema é igual ao dos carros, é o CCS2 e portanto num posto de carregamento rápido, segundo anunciado pela Honda, carrega dos 20 até aos 80% em 30 minutos. Se for numa tomada doméstica, daquelas que temos em casa, demora 3 horas para carregar de 0 a 100%. Aqui já, para mim, já é algo bastante melhor. Ou seja, num carregamento de rua daqueles rápidos, meia hora é irmos tomar um café e pouco mais e a moto já está praticamente carregada dos 20 aos 80. Em casa, se for numa daquelas tomadas normais, 3 horas para carregar de 0 a 100% parece-me bastante aceitável, tendo em conta que se isto for para usar durante o dia, casa-trabalho, trabalho-casa, basta deixar a moto a carregar durante a noite, que ela todos os dias está com a bateria a 100%. A nível de tecnologia e de conectividade, ela vem com um ecrã de 5 polegadas, com a incorporação do sistema do Honda Road Sync, que já é comum às motas a combustão também, e que permite ligar o telemóvel, usar a navegação, chamadas telefónicas, músicas e outras funções que estão disponíveis nesse Honda Road Sync. Quando eu olho aqui para este empenho da Honda em ser neutra em carbono até 2050 e este novo grande plano da marca para os próximos, neste caso estamos em 2025, para os próximos 25 anos, aquilo que me vem à cabeça para pensar é o que é que isto representa para a marca, tendo em conta que a Honda é a maior construtora mundial de motas, e o que é que isto representa para o mercado dos motociclistas, porque eu sou motociclista, gosto de andar de moto, um dia vou ter que trocar a Goldwing ou a CRF e a pergunta que me faço é: que moto é que eu vou comprar? Ainda vai haver motas a combustão quando eu trocar, daqui a uns anos, ou como é que vai ser? Eu acho que esta Honda WN7 lançada pela Honda pode ser o primeiro passo de uma estratégia muito maior. Conforme disse, a Honda já confirmou que vai lançar outros modelos elétricos, opções mais urbanas, outras opções mais
mais divertidas, para fazer umas curvas e motas com mais potência, como é o caso desta Naked. Pá, e sendo a Honda uma marca com mais de 75 anos de experiência a construir motas, eu acho que pode-se dar uma confiança muito maior às pessoas, neste caso aos motociclistas, para começarem aos poucos a comprar motas elétricas. Eu recordo-me perfeitamente no início da Tesla também, que os carros elétricos são isto e são aquilo, e as únicas pessoas que eu vejo a falar mal de carros elétricos são aquelas que nunca andaram num, que nunca conduziram um. Quando digo carros elétricos, estou a falar agora em específico da Tesla. São as únicas pessoas que eu ouço a falar mal dos carros elétricos e da Tesla, são aquelas que nunca tiveram a oportunidade de conduzir um carro desses. Pá, eu fazendo uma transposição dos carros elétricos para as motas elétricas, pá, não dá hipótese nenhuma. Por exemplo, esta Naked lançada pela Honda, claro que vou ver se consigo ter hipótese de fazer um test ride. Estamos a falar de uma moto, conforme eu disse ali atrás, só para reforçar, tem a potência equivalente a uma 600 cm3 e um binário equivalente a uma 1000 cm3. Pá, muito dificilmente haverá uma moto, 95% das motas a combustão não vou ter hipótese nenhuma, nem em acelerações, nem em nada, contra uma moto destas, não é? E portanto, o que está aqui subjacente é tentar perceber qual é o sentimento que cria num motociclista quando vai assim numa estrada e de repente dá uma aceleradela, que é o que acontece com os carros elétricos, e a pessoa fica completamente pasmada com a capacidade tanto de velocidade como de força que os elétricos conseguem implementar. Fazendo aqui agora uma conclusão, uma opinião pessoal sobre isto tudo, não só sobre a WN7 em si, mas toda esta transformação que poderá vir nos próximos anos e que normalmente, quando a Honda, neste caso a Honda, a fazer um plano a 25 anos, isto funciona sempre um bocado, primeiro criticam e depois copiam, não é? Foi assim com os carros elétricos também e irá ser com as motas elétricas se realmente este plano for avante. Pá, o que é que eu acho desta moto, desta WN7? Pá, eu gosto do design da moto, acho que a Honda conseguiu fazer uma aproximação que não fosse chocante a nível de estética para aquilo que nós estamos habituados a ter ou a ver, e portanto gosto também, claro, não é? Gostamos todos do facto de ser uma moto que é comparável a uma 600 cm3 em potência e a uma 1000 cm3 a nível de binário. A única coisa que me deixa descontente tem a ver com a autonomia de 130 km. Para mim, para dar assim uns passeios como estou a dar agora, era uma moto que claramente que não dava, porque muito raramente eu dou passeios abaixo de 200 km de dia inteiro e portanto para casa trabalho casa, então para isso tenho a moto que me permite fazer os passeios ao fim de semana. Estar a ter duas motas, não sei ou seja, ter uma moto elétrica única exclusivamente para casa trabalho casa e depois ter que ter outra para poder fazer os passeios ao fim de semana, não sei se é algo que me poderá chamar a atenção. A única questão que está aqui e que vai depender muito disso, na minha opinião, para determinar o sucesso desta WN7 e, quem sabe, começar a mudar um bocadinho a mente de alguns motociclistas, porque isto é como tudo, há muita gente que pode estar muito cética, como eu posso estar ainda um bocado cético, mas fazendo um test ride à moto as coisas podem ser muito diferentes do que a percepção antecipada que podemos ter em relação a uma moto elétrica. Eu acho que o preço da moto vai ser um fator muito determinante para definir o futuro tanto deste modelo como se calhar da Honda em si, porque nós sabemos as experiências são na maior parte das vezes aquilo que fica connosco a nível de lembrança, e se a Honda lança uma Naked agora que diz que são prestações de 600 e binário de 1000 cm3 e depois uma pessoa vai fazer um test ride e não é nada daquilo que uma pessoa espera, pode ser também um tiro no pé bastante grande, porque qualquer pessoa ficará com
portanto já com uma ideia pré-concebida para o futuro em relação às motas elétricas. Eu acho que se o preço for muito competitivo mesmo, pode eventualmente lançar aqui uma nova tendência no motociclismo, que são as motas elétricas. E pá, vamos ser realistas, todos nós sabemos isso. Há uma percentagem muito grande de motociclistas que pega na mota uma vez por semana, ou ao sábado de manhã ou ao domingo de manhã, e é para fazer meia dúzia de quilómetros, sentar-se no café, pega na moto às 9 da manhã, chega ao café às 9h30, sai do café ao meio-dia e chega a casa ao meio-dia e meia. Portanto, isto não é crítica a ninguém, todos nós sabemos, basta ir ao Cais de Gaia ou ao Furadouro, não é? Que nós vemos lá as pessoas, a maior parte delas, que pegam na moto uma vez por semana para fazer meia dúzia de quilómetros. Pá, uma onda destas serve perfeitamente para esse tipo de motociclistas. Pá, não sei se isto vai ser fácil. A nível dos carros foi fácil, conheço pessoas extremamente apaixonadas e com mais do que um carro e com carros bons, carros de performance, que compraram um carro elétrico para andar no dia a dia e acharam piada às prestações do carro e a forma como o binário e a força do carro é entregue, que é totalmente diferente dos carros a combustão, não é? E portanto não sei se nas motas vai haver aqui uma mudança de paradigma nos próximos anos também em relação aos elétricos. Deixem vocês também nos comentários qual é a vossa opinião, tanto em relação a esta moto da Honda, da WN7, que segundo a Honda diz é o início de um grande plano de 25 anos, não é? E se vocês acham que no futuro que isto vai ter sucesso, as motas elétricas, entre todos nós. Eu pessoalmente, até quando estou a editar os meus vídeos, quando estou aqui com a moto, ouvir o barulho da moto a puxar, Honda, por favor, não me tirem o barulho destes 6 cilindros da Honda Goldwing. Por favor, não acabem com a Honda Goldwing. Mandem muitas motas elétricas, está tudo bem, mas não acabem com a Honda Goldwing, que eu adoro ouvir o barulho destes 6 cilindros, 1800 centímetros cúbicos. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.